Bom dia, meu nome é Ana Amaral, sou médica infectologista e fui convidada para dar essa fala, fazer essa fala aqui com vocês sobre a profilaxia da monkeypox, né? Essa infecção que apareceu agora para nós como uma novidade, mas que já existia em outras partes do mundo, e a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para prevenir, né? Para evitar que ela venha acontecer com a gente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Bom, vamos lá. Bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre monkeypox, especificamente falando sobre profilaxia, né? A gente tem aqui os seguintes tópicos, né? Claro, quando a gente vai falar de profilaxia, nossa primeira ação nosso primeiro pensamento são as vacinas, porque vacina é que realmente previne toda e qualquer infecção que existe. A melhor forma de prevenção sempre será a vacinação. Então, a gente vai falar um pouquinho da história da vacina, vamos falar também o que favorece o controle de monkeypox através de vacina, quais vacinas a gente tem hoje, que opções, como é que os outros países já estão trabalhando, visto que até o momento não temos vacina à disposição no país, mas a gente tem que ver como é que os outros já estão se organizando para levar essa melhor prevenção para todos, e o que fazer enquanto a vacina não vem, né? Bom, então quando a gente vai falar de vacina, e toda vez que eu falo de vacina eu trago essa imagem, que é a imagem do Edward Jenner, que é o criador das vacinas. E aqui, no monkeypox especificamente, ele tem uma participação mais do que especial. A vacina foi criada, a primeira vacina que foi criada foi a vacina contra a varíola humana. E foi ele o responsável por essa ideia, né? Vamos colocar assim. Ele foi um grande observador, porque ele percebeu que mulheres que ordenhavam vacas, que tinham uma espécie de varíola também, né? A varíola da vaca, elas apresentavam pequenas lesões nas mãos, e toda mulher que tinha essas pequenas lesões nas mãos com frequência não pegava a varíola humana, que na época estava dizimando grande parte da população. Então ele percebeu isso, que as mulheres que ordenhavam vacas não tinham varíola humana, ou quando acontecia era uma forma leve, e diferentemente da população geral. Então foi o que ele fez. Pegou um pouco da secreção dessas feridas dessas mulheres e inoculou no braço de uma criança, né? E depois expôs essa criança à varíola humana para ver como é que ia acontecer. Claro que isso hoje as comissões, né, os comitês de ética em pesquisa jamais permitiriam. Mas na época não tinha isso, né? Não tinha essa limitação, vamos colocar assim, claro, em prol da segurança dessa criança. Mas ele fez isso, a criança se expôs a pessoas com varíola humana e a criança manifestou uma forma muito leve de varíola, apenas algumas pequenas lesões que rapidamente se resolveram. A varíola humana matava grande parte das pessoas que se infectavam e essa criança passou tranquila. Então ele com isso conseguiu mostrar que a gente conseguia, estimulando através de um vírus menos agressivo, a gente podia usar um vírus menos agressivo para estimular o sistema imunológico da pessoa e com isso ela está armada e pronta para evitar doenças mais graves. Essa foi a percepção dele. Na época ele tentou publicar, ele publicou essa informação, mas foi criticado a princípio porque ele usou apenas uma pessoa, né? Então, o que é que garantia que numa população maior essa vacina, né, funcionaria? Então, ele pegou 17 crianças, né, entre adultos e crianças, inclusive o próprio filho dele, que não tinha tido varíola, fez o mesmo experimento, essas pessoas se expuseram à varíola humana e nenhuma manifestou forma grave, ou não manifestava nada, ou manifestava apenas poucas lesões. Mesmo assim foi muito criticado por causa exatamente da exposição de todas essas pessoas, mas o fato é que hoje ele é reconhecido como o pai das vacinas, né? E falando especificamente de vacina contra varíola, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A vacina que ele criou continua sendo, né, claro, com melhoramentos tecnológicos, obviamente, porque aí na época ele fazia escarificar, ele feria, né, o bracinho da pessoa, da criança aí no caso, e colocava a secreçãozinha ali naquela ferida que ele criava. E ali você criava uma varíola localizada. Realmente a ferida ficava muito feia, mas era uma coisa local e a pessoa não manifestava a forma sistêmica ou grave e fatal que a doença causava. Então, realmente a ideia brilhante do que hoje a gente continua fazendo como vacina surgiu a partir daí contra a varíola humana.
Ela foi, obviamente, melhorada anos depois, né? Quase 100 anos depois, a gente consegue fazer uma grande campanha, o mundo inteiro faz uma grande campanha de vacinação para a erradicação da varíola. Então, aqui é uma foto da Fiocruz, é um acervo da Fiocruz, mostrando pessoas sendo vacinadas com a vacininha que era disponibilizada na forma de pistola, já um pouco moderna, obviamente não ia fazer escarificações diretas na pessoa, mas ela abria os poros, né? Do braço da pessoa e inoculava a substância que era desse vírus, né, vacina, que era o vírusinho da vaca, que era causava uma forma mais branda. Já era uma vacina que a gente considera de segunda geração, era a vacina Acan 2000. E através dela, né, foi criada nos Estados Unidos, é que a gente conseguiu erradicar o smallpox, que é a varíola humana, em 1980, na década de 80, que é um pôster da OMS comemorando a erradicação da varíola no mundo. Após a erradicação da varíola, a vacina continuou acontecendo em alguns países, né? Inclusive o Brasil estendeu um pouquinho, os Estados Unidos passou ainda muito tempo vacinando para garantir esse efeito prolongado da vacina e que realmente o vírus não voltaria. E estamos satisfeitos porque realmente a varíola humana continua totalmente sob controle. O que a gente enfrenta agora é a varíola, monkeypox, né? Varíola dos roedores, seria o nome mais adequado, que é a varíola que veio a partir de roedores em contato com humanos, não é uma novidade, né? Vocês já devem ter visto nas aulas dos outros colegas, mas que agora se disseminou por uma maior quantidade de países no mundo. E aí o que se pensou imediatamente quando se viu a nova varíola surgindo? A gente precisa de uma vacina imediatamente. Claro, o primeiro pensamento foi lá na vacina guardada que a gente tem, que é a vacina contra a varíola humana, que como são vírus muito parecidos, são da mesma família, ortopox vírus, poderia ter sim uma reação cruzada, uma vacinação cruzada, né? Gerar imunidade cruzada que permitisse a proteção contra a varíola monkeypox, né? E esse imunizante que foi criado para combater a varíola humana poderia ser utilizado um vírus, né, geneticamente próximo, que é o da vacina, e fazer essa imunidade cruzada. Essa é uma coisa que nos favorece no controle do monkeypox. Outra coisa é que o vírus da família ortopox vírus são sempre considerados estáveis, ou seja, com baixa chance de mutação. Comparando com o que a gente viveu agora com o Covid, né, que é impossível não comparar, na Covid ele tem muito mais mutações e mesmo assim as vacinas que surgiram lá no começo estão servindo até o momento. É claro que já estão começando a fazer atualizações da vacina da Covid, mas ela realmente serviu para controlar a pandemia. Com a ortopox vírus, né, com esse vírus que é o smallpox e o monkeypox, é algo muito mais tranquilo nesse aspecto, já que são vírus com baixíssima chance de mutação. Então, aquela vacina que foi criada na década de 70, 80, né, que vacinou tantas pessoas e foi responsável por erradicar a varíola humana, é a vacina que vai servir agora, já que há esse parentesco entre os vírus e não há muita mutação, a vacina que vai servir também para controlar monkeypox. Além disso, nós temos entre 90% e 95% de homologia das proteínas virais envolvidas entre esses dois vírus, entre o vírus da varíola humana e o monkeypox, ou seja, mostrando que a imunidade cruzada aí seguramente acontece, né? Fazendo essa vacina da forma como está hoje, já que a gente não tem ainda previsão de fabricação de vacina específica contra a monkeypox, mas temos vacinas contra a varíola guardadas aí. Então, nós tivemos essa vacina da segunda geração, que foi essa que eu falei que foi a responsável por erradicar a varíola humana, né? Ela tem essa fabricação internacional, um vírus vivo ainda que tem capacidade de se multiplicar, porém sem causar a doença. É uma vacina aplicada em dose única e o paciente é considerado imune depois de 28 dias. Então, é uma vacina tranquila. Era uma vacina, né, que ainda existe, mas era uma vacina que o vírus se multiplica localmente, depois de 28 dias o paciente estava imune. O problema dela é que ela causa muita reação local. Quem tomou vacina lá na época, né, da década de 70, 80, tem a marca da feridinha no braço, que ela causa uma feridazinha bem incômoda, que dói. E por isso ela é desvantajosa nos dias de hoje, né? E ela também é contraindicada em imunocomprometidos e mulheres grávidas, exatamente porque ela é vírus vivo, atenuado, mas é vírus vivo, pode causar doença nas pessoas com alteração imunológica. E não temos estudos com ela sobre a questão, na verdade não temos com nenhuma, estamos juntando esses dados agora com a vacinação aí que já acontece pelo mundo afora, né? Não deu
deu tempo de fazer estudos sobre a efetividade contra monkeypox. Os estudos de efetividade levam tempo e havia necessidade imediata de início de vacinação exatamente para manter a infecção sob controle. Agora nós temos uma vacina de terceira geração, que seria uma outra opção, que é a LC16, que é uma vacina feita pela empresa japonesa KM Biológicas, utilizada desde 75, né? Também utilizada paralelamente com a vacina ACAN 2000, que foi juntamente com essa que conseguiu erradicar a varíola humana. Ele é vírus atenuado, tem pouca capacidade de replicação, então isso já gera uma segurança maior no uso dessa vacina. Mesmo assim, dá restrições com relação a pessoas imunocomprometidas ou com algum problema de pele, porque ela também causa lesão local, né? Também não há dados sobre a sua segurança em gestante, mas nas crianças, por exemplo, crianças em todas as idades, fizeram uso dessa vacina anual lá da varíola humana com sucesso, certo? Também sem estudos quanto à efetividade contra monkeypox, como eu falei, não deu tempo. E hoje a gente tem a MVA-BN, que essa é a vacina que está sendo utilizada pelo mundo, né? A vacina responsável pelo atual controle que temos em alguns países do mundo que já usam, né, a Bavária Nordic, que é uma vacina de terceira geração. Nos Estados Unidos ela recebeu o nome de Jynneos, Invanex na Europa e Invamune no Canadá. Mudou o nomezinho dela lá para divulgação local, mas é a mesma vacina, o mesmo fabricante, Bavária Nordic. Ela é de vírus vivo, mas um vírus que não se replica. Então, em termos de segurança, hoje realmente aqui é mais segura. É um vírus você tem que tomar 2 doses com 4 semanas de intervalo para que haja a eficácia realmente da vacina. E pode ser usada também como profilaxia pós-exposição, ou seja, a pessoa teve contato com alguém com varíola, né, com monkeypox, e ela, se ela tomar em até 4 dias, ela já protege, ou seja, faz uma barreira para aquela pessoa e evita que ela venha a adoecer. Né? Pode fazer até 14 dias se foi contato com alguém com a forma grave da infecção. Então, você pode fazer a vacina como barreira, barreira evitando, né, pós-exposição, evitando que a pessoa venha a adoecer pós-contato. Essa vacina é a primeira vacina autorizada na prevenção da monkeypox. Ela foi autorizada em 2019, coincidentemente, quer dizer, bem antes, né? Nós estamos agora em 2022. E por que ela foi autorizada? Porque os Estados Unidos iam fazer uma missão, né? Alguns americanos estavam necessitando fazer uma missão na África, estava tendo muitos casos em 2019 e eles resolveram, antes de ir, vacinar esse grupo de pessoas que ia para lá. Então, ela foi aprovada, eles vacinaram nos Estados Unidos e foram para a África para essa missão. Então, ela foi autorizada na prevenção de monkeypox já em 2019. Então, agora, no momento que nós estamos, não era lógica, né, usar essa vacina como vacina, realmente a vacina responsável por essa prevenção atual, né, controle atual da infecção. Ela tem pelo menos 85% de efetividade, segundo o CDC, foi testada para adultos acima dos 18 anos e, como eu falei, né, foram profissionais de saúde que trabalham em laboratórios e pessoas que viajaram para a África, onde há monkeypox, fizeram já uso dessa vacina em 2019 com sucesso. Então, o Canadá, Estados Unidos e União Europeia firmaram um compromisso de compartilhar os seus dados sobre a eficácia. Porque que acontece? Eles compraram, partiram na frente, alguns dos países já tinham essa vacina guardada, né? Outros, como os Estados Unidos, já tinham guardado, outros compraram imediatamente e o pacto foi esse. Olha, a gente já vai começar a vacinar a nossa população, mas a gente se compromete a compartilhar esses dados, ou seja, saber se realmente o antes e depois da vacinação, os grupos vacinados, não vacinados, o que aconteceu, se a vacina realmente foi eficaz. Né? E aí esses dados já começam a sair porque grande parte da população já foi, né? Boa parte da população já está sendo vacinada lá, cada país com seus critérios de vacinação. Então, qual é o nosso problema com relação a essa vacina? Só existe um fabricante no mundo, que é o Bavaria Nordic, que é um laboratório da Dinamarca, e ela só consegue fazer no máximo 30 milhões de doses por ano. Essa é a capacidade de fabricação. Né? Então, alguns países e a OMS possuem estoques dessa vacina Jynneos por segurança contra bioterrorismo, mas a gente não sabe ao certo quanto que eles têm em estoque, né? Isso é um segredo aí de Estado desses países, mas a gente sabe que eles têm e obviamente vão usar, pelo menos uma parte, ou talvez não todo, mas uma parte eles já estão usando, foi por isso que eles saíram na frente na vacinação da sua população. O restante dos países que não tinham nada estão numa fila esperando a compra, né? O Brasil mesmo está nessa fila, esperando, a gente demorou a entrar na fila, e agora estamos esperando chegar a nossa vez de receber nossas doses.
certo? Nos outros países, como é que já estão fazendo? Tem várias formas de utilizar. Claro que não tem como vacinar a população inteira, porque, como eu falei, a quantidade de doses é pequena. Então, alguns países estão priorizando homens gays, bissexuais ou que fazem sexo com homens. Por quê? Porque os estudos epidemiológicos mostraram que em torno de 90 a 95% desse grupo é o que está tendo as formas, estão se infectando mais com monkeypox, né, ou tendo formas mais graves de monkeypox. Então, por isso, esse grupo foi priorizado em alguns países. Também pessoas que fazem sexo com múltiplos parceiros, pessoas que vivem em regiões de maior transmissão. Alguns países foram localizando. Se determinado estado do país tem mais transmissão do que outro, então a maior quantidade de doses vai para lá, ou começaram a vacinar lá. Na tentativa até de fazer barreira mesmo, né? Porque quando você vacina a população, você contém a infecção e com isso ela não se dissemina para outros estados do país. Esse é o raciocínio de alguns países. Outros estão fazendo a vacinação de pessoas que tiveram contatos com casos confirmados, outros estão priorizando profissionais de saúde que lidam com casos suspeitos ou confirmados e também profissionais de laboratório. Na minha visão especificamente, o que eu acho mais válido ou mais lógico, né? Que como as doses são muito poucas, que a gente fizesse uma vacinação de barreira, já que é possível, ou seja, um intervalo entre... Na Covid a gente não tinha muito como fazer isso, né? Não tem como, porque a Covid, a manifestação, por exemplo, para as pessoas entenderem, é muito aguda. Quer dizer, do dia que você se infecta ao dia que você manifesta sintomas, é entre 5 e 7 dias no máximo. A monkeypox não, você pode demorar até 20, 21 dias até se manifestar. Então dá tempo a gente, depois de se expor, tomar a vacina e essa manifestação não acontecer. Com a Covid a gente não tinha essa opção. Na monkeypox temos. Então, como a quantidade de vacinas é pequena, seria interessante que a gente fizesse bloqueio, ou seja, observa os casos que aparecem, apareceu um caso, fazer o bloqueio dos contactantes daquela pessoa, né? Aí você conseguiria fazer uma espécie de barreira dentro daquele prazo entre 4 e 14 dias da exposição, né? O intervalo que a gente tem para vacinar essas pessoas que se expuseram, e aí a gente conseguiria conter a disseminação da infecção. Quando a gente tem poucas doses de vacina, a meu ver, esse seria o raciocínio mais lógico, né? Para conter a disseminação para a população. Aqui é uma postagem de um colega que trabalha com infectologia também, solicitando, né, ele colocou um argumento de que a gente precisa de vacina urgente e ele postou que foi no dia 31 de agosto, essa postagem aqui, né, em que a União Europeia, a Inglaterra, né, o Reino Unido já tinha um controle muito bom da infecção por monkeypox na população, porque começou a vacinar. Como o Brasil ainda não começou, os nossos casos estão em ascensão, franca ascensão. E a Inglaterra já faz um controle a partir da vacinação que começou por lá. Então, mostrando que a gente realmente precisa começar a vacinar para conter essa infecção. Lembrando que não é uma infecção, embora a prevalência realmente seja em 90 a 95% da população, principalmente de homens que fazem sexo com homens, mas nós temos sim casos e casos graves em crianças, em recém-nascidos, em idosos. O Brasil já registrou isso, né, em pessoas hétero, então o Brasil já registrou casos assim também. Então a gente precisa conter para evitar a disseminação, lembrando que pode atingir sim qualquer pessoa, já que a transmissão é por contato, certo? O contato sexual, obviamente, é um contato íntimo, mas outros contatos também transmitem. Aperto de mão, abraço, né? Se a pessoa tem as lesões, é claro que a transmissão pode acontecer. Tá? Então, como é que está no Brasil hoje? O Brasil conseguiu 50 mil doses já, comprou 50 mil doses da Bavária Nordic. 20 mil tinham previsão para chegar até o final de setembro, mas estamos em outubro e essas doses ainda não chegaram. E 30 mil as outras 30 mil até o final do ano. Então, é pouquíssima dose. Se a gente for, né, até eu coloquei aqui que o plano de contingência nacional, até o momento vigente aqui no Brasil, está preconizando a vacinação de profissionais de saúde e laboratório. A OMS já recomenda antecipadamente que não tem como vacinar a população toda e não há necessidade de vacinar a população toda. A OMS se limitou a falar isso, né, e deixou na mão de cada país decidir a melhor forma de fazer. No Brasil, nosso plano atual preconiza vacinar para profissionais de saúde e laboratório. 50 mil doses não dá para vacinar quase ninguém se a gente for focar nesse grupo. Obviamente, essas pessoas, podemos vacinar profissionais de saúde e laboratório, mas a vacina vai acabar e muitos ainda não serão vacinados. Se a gente for raciocinar
que uma vacinação de bloqueio, ou seja, vacinar os contactantes e não o profissional de saúde, vai conter muito mais a infecção do que vacinar os profissionais de saúde, eu acho que o raciocínio, né, não é o ideal. Essa forma de plano de contingência que está no Brasil no momento não seria a ideal, porque ela vai proteger o profissional de saúde, mas vai deixar descoberta a população, e isso não é forma de se conter a infecção. Eu sei que o raciocínio foi parecido com o do Covid, mas o do Covid é porque a gente tinha que ter profissionais de saúde vivos e atuantes para poder resolver o restante da população, né? Aquela história da máscara de oxigênio, você bota primeiro em você para depois socorrer alguém. Então a gente tinha que salvar a vida dos profissionais de saúde e, paralelamente, obviamente, a população foi sendo vacinada pouco a pouco. No monkeypox isso já é uma realidade um pouquinho diferente. O raciocínio não é o mesmo porque a forma de disseminação da doença é outra, a velocidade com que ela se dissemina é outra, o tempo de manifestação é outra, então a abordagem também deveria ser diferente. Mas vamos ver os próximos capítulos, pode ser que quando as vacinas cheguem até a situação mude ou consigamos mais doses, enfim. O Brasil, inclusive, agora no início de setembro, o Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG já recebeu vírus vacina Ankara modificado, que foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para que o Brasil comece a fabricar sua própria vacina. Então isso também vai ajudar bastante. O Brasil tem a expertise de fabricação de vacina, mas não tinha o vírus que a gente chama lá de vírus semente, né? E a gente recebeu aí dos Estados Unidos o vírus semente para podermos fabricar nossas próprias vacinas. Aí sim, uma quantidade maior de vacina, a gente talvez uma estratégia, precisa ser traçada uma estratégia melhor dessa vacinação, né? Os critérios, a OMS já modificou os critérios de vacinação, né? Na última postagem, a princípio ela colocou apenas que não haveria necessidade de fazer a vacinação da população em massa, mas hoje ela já pede que incluam todas as pessoas que vivam sob alto risco de infecção. Ela diz assim, incluir não é para limitar, obviamente, quem tiver vacinas para extrapolar, extrapola, mas temos que lembrar de homens gays e bissexuais, homens que fazem sexo com homens, que a gente, por quê? Porque 95% dos casos confirmados estão nesse grupo. Então, eles precisam ser priorizados, já que a gente quer fazer a contenção. Não especificamente ou só eles, mas todos os contactantes que forem aparecendo aí no percurso e vacinando, porque a gente consegue, dessa forma, bloquear a disseminação da infecção, que é o objetivo, né? Diminuir o número de casos até que eles desapareçam com o controle da população maior vacinada. Enquanto a vacina não chega, né? E mesmo que chegue, a gente sempre tem que manter os nossos cuidados, mas agora é primordial uso de máscara e higiene das mãos. A gente sempre coloca isso por quê? Porque a gente sabe que a transmissão pode acontecer por gotícula, muito próximo, né? Uma pessoa da outra. Não é tão fácil como é Covid, mas também pode haver essa transmissão. Higiene das mãos sempre é importante, porque a gente sabe que ela pode transmitir, a transmissão principal realmente é por contato, então se você tocou, pegou na mão de alguém, abraçou alguém, é interessante você higienizar as mãos imediatamente, porque se aquela pessoa tem alguma lesão que às vezes nem ela mesma sabe, está começando a infecção, você pode estar se infectando ali. Higienizando as mãos, você já cria, né, já diminui aumenta essa segurança. Pessoas com lesões suspeitas têm que entrar em contato imediato com o serviço de saúde mais próximo e já entrar em precaução de contato e respiratório. Então tem que ver que cada região tem trabalhado de um jeito diferente, mas o importante é comunicar às autoridades imediatamente, ou o serviço de saúde mais próximo, que já tem os protocolos lá em ação, né, para comunicar às autoridades e orientar a conduta que aquela pessoa vai ter que tomar, medicamentos, se houver necessidade, sintomáticos, né, ou algum medicamento mais específico de tratamento também, mas aí cada caso tem que ser avaliado individualmente. Evitar contato com pessoas que apresentem febre, ou na verdade a pessoa que tem febre, ela tem que lembrar que está com alguma infecção, muito possivelmente, e essa infecção pode ser transmissível, daí a pessoa com febre já ter aquele cuidado de não se expor, ficar distante de outras pessoas, até que se consiga definir melhor o seu quadro, né? Diminuir as parcerias sexuais, isso criou uma certa polêmica quando foi anunciado, né, pela OMS, mas não é um absurdo. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais parceiros sexuais, maior a chance de infecção, certo? É uma questão de probabilidade. Então, se nós estamos num país com uma população que não foi vacinada ainda, a gente precisa ter esse cuidado, tentar diminuir as parcerias sexuais para diminuir a probabilidade de contato com o vírus, até que se tenha outras formas aí de
de proteção. Informar suas parcerias sexuais se apresentar qualquer lesão ou sintoma suspeito. Quer dizer, se você tem uma lesão ou sintoma suspeito, fale com as pessoas com quem você teve contato para que elas já fiquem atentas quanto aos seus próprios sintomas. Se tivesse vacina de bloqueio, seriam as candidatas a tomar a vacina, né? Não temos ainda, mas elas já têm que ficar atentas porque elas podem manifestar sintomas também a qualquer momento. O uso do preservativo, a gente sempre coloca, o uso da camisinha é importante sim, mas a gente sabe que não é, nem sempre vai ser o suficiente, já que as lesões não aparecem exclusivamente nos órgãos sexuais, embora muitos casos tenham sido relatados assim, mas tem também outras partes do corpo que podem ter contato com aquela área que a camisinha não protege. Então, ela pode aumentar a proteção, mas ela não é tudo, né? Então, esses cuidados adicionais precisam ser mantidos também. E para encerrar, eu trouxe essa frase aqui de Edward Jenner, né, que é ressaltando a alegria que ele teve quando descobriu, né, a vacina, criou a vacina. Então, a alegria que senti na perspectiva diante de mim de ser um instrumento destinado a tirar do mundo uma das suas maiores calamidades foi tão excessiva que algumas vezes me encontrei em uma espécie de devaneio, quer dizer, ficou sem acreditar que ele era a pessoa que tinha trazido a solução para a varíola, a princípio, que era a doença que matava absurdamente na época dele, né, a varíola humana, e ele nem imaginava, porque ele falou aí pensando na varíola, né, falando da varíola, eu acho que ele não imaginava que o que ele fez, na verdade, foi salvar milhões de vidas, não só da varíola, mas também da polio, do sarampo, né, da rubéola congênita, tétano, enfim, todas as vacinas são derivadas dessa pequena observação que ele fez, colocou em prática, deu certo e, obviamente, com os avanços tecnológicos e as melhorias da vacina, nós tivemos a oportunidade de criar tantas vacinas. E agora a gente volta a pensar nele, porque como é a varíola, é um primo da varíola humana, a varíola dos roedores, né, monkeypox, é claro a vacina, né, que mais perto daquela que ele realmente criou, é a que está agora salvando mais uma vez vidas de pessoas na profilaxia e na prevenção do monkeypox. Tá? Então aqui são os meus contatos, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida individualmente. Também tem um Instagram que fala bastante de infecções sexualmente transmissíveis. Monkeypox está meio que classificada também nesse grupo, já que uma das principais formas de transmissão é pela relação sexual devido ao contato próximo, mas não é a única, né? A gente sempre reforça isso, tá? E estou à disposição para quem quiser aí fazer perguntas, né? Mandar mensagens aí por e-mail, pelo Instagram, estou à disposição.